Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a missionaridade. Você sabe qual é a sua missão? Que nome diferente, né? Muitas vezes a gente nem sabe o significado, né? Missionariedade. Exatamente, a gente lembra muito de missão, né? De entrega, de servidão, né? De ir ao encontro do outro. É um serviço, né? Que a igreja nos pede. E não é só para os sacerdotes, né? Não é só para aqueles pessoas dedicadas, né? Que a gente chama de missionários, aqueles que vão para longe, para outros países, às vezes países até não cristãos. E aí a missão fica até bem mais difícil, não é? E ao mesmo tempo tão bonita. Verdade. Uma vez eu vi alguém falando sobre uma missão no Tibete. Já pensou? Nossa. Ter alguém católico no meio de uns monges budistas, assim, praticamente uma minoria total. Exatamente. E muitas irmãs, né, muitas freiras religiosas, né, consagradas ou não, também fazem muitas missões na África. Sim, é um momento de realidades bem diferentes, né, pessoal? Aqui no Brasil nós temos as missões também, né? Para ir no interior ou até na própria cidade que nós moramos, mas imaginar um povo em que o islamismo tem dominado com uma certa intransigência, né? Há muitos lugares em que cristãos são perseguidos, né? E a África é um país, em alguns países da África acontece isso, às vezes de ter que sair até correndo, perigo de vida, né? Perigo de morrer ao se tornar um cristão. Na Jornada Mundial da Juventude, teve um testemunho de uma menina africana, né? Que ela contou que ela e a mãe, tudo, eles tinham que se esconder na mata, porque o vilarejo no qual eles viviam foi assim, no espaço de um mês, por pelo menos 2 vezes, né? Invadido por muçulmanos, querendo às vezes carregar essas meninas católicas para que elas reneguem a fé, né? E abusam. E nossa, é um momento assim muito difícil. Além também, né, da própria integridade física do missionário, porque enfrentam todas as adversidades e vivem conforme aquela situação de ajuda, digamos assim, humanitária, espiritual que eles se colocam, né? Eu convivi com muitas irmãs na época que eu tive a oportunidade de trabalhar com os religiosos aqui em Brasília, e eu consegui ver, né, muitos testemunhos das irmãs contando como era. E, então, por exemplo, dependendo do local, no caso nós citamos a África como exemplo, que não tinha nem água potável, né, não tinha uma boa alimentação, não tinham nem recursos a algumas alimentações, por exemplo, né, então era muito difícil em algumas situações. Tem um grupo chamado, né, que é a Convergência, que chama, né, que é Convergência, que é onde a igreja, no caso dos religiosos, saem nessas missões e existem muitos trabalhos para que tenham essa troca e até mesmo de ajuda de alimentos, né, de roupas, água, até mesmo água, que são enviados através das campanhas, né, de todas essas entidades que são envolvidas, que estão lá, né, no caso, algumas instituições católicas que fazem esses trabalhos. Os jesuítas fazem muitas dessas ações. Aqui nós temos as irmãs franciscanas, se eu não me engano, e diversas outras entidades, instituições católicas que fazem essas ajudas, né? Tem os fundos específicos, campanhas, ações entre amigos que ajudam nessas missões. Eu conheço a ACN, né, que é a sigla internacional, né, mas ajuda a igreja que sofre
né? É uma fundação pontifícia, né? Ela é capaz de estar presente em muitos países ao redor do mundo, né? Com sede, assim, realmente no Vaticano, tem... Aí ela avalia alguns projetos e aí ao ajudar a ASN você pode estar ajudando a um cristão lá no Oriente Médio, a um cristão lá na África, a ter o seu momento de oração, né? A montar a sua capela, né? Ou então acudir no momento daquele que mais precisa, ou o missionário que está lá, provavelmente um religioso, um sacerdote ou uma religiosa, com uma obra social, porque além dos missionários, a gente pode ajudar também a comunidade que sofre, né? A comunidade, ela realmente é carente, precisa de pessoas que o apoiem, né? No desenrolar, às vezes com escolas. Eu me lembro na paróquia na Nossa Senhora do Lago, eu vi uma vez um padre, realmente ele faz campanha, que acho que com um pouco mais de R$ 200 você consegue um ano inteiro de estudo para uma criança na África, né? Um ano inteiro, gente. O que é isso? A gente vai ali no mercado e gasta. Rapidíssimo, né? Então, com certeza, olhar para as pessoas que precisam, né? Está no DNA do cristão essa fraternidade, essa solidariedade, né? E faz muito bem à alma, com certeza, ajudar essas entidades e os missionários que se lançam, né? Que dão a sua vida realmente para levar o evangelho nesses locais longínquos e difíceis. Com certeza, para nós reafirmarmos a fé e também nos fortalecermos, vamos rezar para que possamos ter mais esse amor pela missão. Que tal a gente hoje renovar as promessas do batismo? Antes da primeira Eucaristia, a gente renova, antes dos diversos sacramentos importantes, a gente faz essa oração tão linda. E aí, de repente, nós nos lembramos também da nossa missão profética, que vem com o nosso batismo, né? Que está bastante ligada a essa questão da missionariedade, sacerdote, profeta e rei. Pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo, para vivermos com Ele uma vida nova. Renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e às suas obras e prometemos servir a Deus da Santa Igreja Católica. Portanto, para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor em princípio do pecado? Renuncio. Vocês creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Demos graças a Deus. Demos graças a Deus. Amém. Amém. Que forte. Nossa, só em alguns momentos que nós revivemos, né? Essa oração, apesar de que agora, pela nossa catequese, né, nos escrutínios das crianças, né, com o IVC, nós temos esse momento também, né, que nós fazemos essa preparação com as crianças não batizadas, né, e nós rezamos um pedacinho dela em uma das celebrações também, antes deles receberem o batismo. Na minha paróquia, a gente faz todos os anos a renovação das promessas, junto com os batizados daqueles que não são batizados, né? No dia anterior à primeira Eucaristia. Nossa. Nós vivemos lá um tríduo eucarístico, né? Então,
nas quarta, quinta e sexta-feira anteriores ao sábado da primeira Eucaristia, as famílias estão celebrando junto, né? E na sexta-feira a gente celebra justamente a renovação das promessas do batismo, junto com o batizado daquelas crianças que não tem ainda, né? E é um momento muito legal que as crianças vão acender as suas luzes, né? Cristo, a luz da vida, e vão ali, né, desejosas de receber Jesus, purificar o seu coração. É muito bacana, realmente, a gente ver que são as verdades da fé que estão no credo, né? Que já foram definidas lá no começo da igreja, e que a gente crê, são realmente revisadas, né? Revistas todas aqui durante o batismo, que é o resumo da nossa fé católica. Que bonito! É por isso que eu amo esse programa cada vez mais, né? Porque a gente aprende tanto, a nossa igreja ela é muito rica, né? E é tão gostoso a gente fazer essa troca, né, de experiência, essa troca de vivência. Com certeza, né, Débora? Eu também aprendo bastante com você. Vamos ler a passagem bíblica já? Vamos sim. Está lá em João 3, de 1 a 21. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu na carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isto? Disse-lhe Jesus: és doutor em Israel e ignoras estas coisas. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito forte. Esse sair daquele velho
para o homem novo. E Nicodemos, né, não entendeu essa mensagem de Jesus no primeiro momento. Mas como é que eu vou entrar na minha mãe, nascer de novo? Eu, o homem feito, né, que foi a pergunta dele. Né? Mas Jesus fala desse nascer de novo, um novo homem, novas atitudes, novas posturas. E essa nova postura, esse novo homem, ele nos leva a esse conceito, né, da missionariedade. Na língua portuguesa, o sufixo "dade" exprime a existência de um estado qualquer. Em relação à missionariedade, o sufixo exprime um estado de missão constante ou missionário constante. Ser missionário é ser constante, não é viver viajando e nem fazer coisas simples. É claro que tudo isso compõe aí um conjunto de esforços que fazemos para evangelizar, mas são mais consequências do que a essência. Já o missionário, então, é aquele que foi incumbido de realizar a missão. A palavra missão deriva do latim missio, que significa envio. Portanto, missão é o ato de enviar ou de ser enviado. E o missionário cristão é enviado a comunicar Cristo às pessoas constantemente. Por sua vez, comunicar Cristo é fazer com que as pessoas participem da vida de Cristo, contemplando a verdade através do caminho sólido do Evangelho. Entretanto, só se comunica aquilo que se vive verdadeiramente. Então, ser um missionário cristão constantemente é, em todos os lugares e momentos, fazer com que as pessoas ao nosso redor participem conosco da vida de Cristo, contemplem a verdade e conheçam o Evangelho. Na rua, o cristão missionário é enviado a fazer as pessoas compreenderem que pertencemos à mesma família, cujo pai é Deus e a alteridade. Ao invés de ser estranheza, de ser estranha, é fraterna, aliás, né? Então, as pessoas confundem um pouco esse ato, né, de ser missionário, de ir ao outro, até mesmo com o assistencialismo, que precisa ser diferenciado também. Porque no nosso entender cristão, significa fazer com que as pessoas elas participem de fato da vida de Cristo. E no nosso próprio trabalho em ambientes de convivência, o cristão ele é enviado a apresentar o Cristo, verdade, que dissipa toda essa dúvida e ordena toda a vida para o fim último e essencial, que é Ele próprio. Na sua própria vida, o cristão missionário é enviado ou chamado a testemunhar a vivência autêntica, concreta e radical das bem-aventuranças ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa reflexão nós trouxemos, né, como referência da comunidade Shalom, né, que nós temos muitos missionários que de fato abandonam-se a si mesmo para seguirem o próprio Mestre Jesus. Sim, que bonita essa explicação deles, né, com relação à missionariedade ser um estilo de vida, não ser só um engajamento externo, né? Mas, na verdade, você chama as pessoas a viverem em Cristo, na unidade de Cristo, né? Tendo como Nicodemos não estava entendendo, digamos, né? Que viver em Cristo seria mudar o seu coração para ter essa forma de pensar de Cristo, né? Aceitar essa salvação que Ele nos trouxe e agir de acordo com os valores que Ele também nos trouxe, né? A nova aliança, né, em Cristo Jesus é se tornar um cristão coerente, né, com esses valores que Ele nos ensina lá nas bem-aventuranças. E não é fácil, mas também não é difícil, né? Uhum. Tem São Paulo, né? Ele, eu sempre vou trazê-lo. Ele fala, né? Morrer para mim é Cristo, viver para mim é ganho. Ganhar para mim é porque tem a letra da música, né? Que eu estava aqui cantando. Viver para mim é Cristo,
Morrer pra mim é ganho, não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar o céu. Que é a frase de São Paulo, né? Morrer pra mim é Cristo, viver pra mim é ganho. Ou ao contrário, eu tô igual o Chapolin Colorado hoje, eu troco. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Acho que São Paulo já estava tão preparado para a vida eterna, mas Jesus não queria levá-lo muito cedo, né, pessoal? Ele teve que ir de cidade em cidade, instruindo os cristãos, procurava as sinagogas, pregava o evangelho de Cristo, falava aquele que os judeus que estavam esperando o Messias, ele veio, nós crucificamos, mas ele derrotou a morte, ele está vivo, ele ressuscitou, temos provas disso. Os milagres que aconteceram no tempo de Jesus, assim como também os milagres que os apóstolos fizeram em nome de Jesus, quer dizer, que eles fizeram, Jesus fez através deles, né, através do sim deles, continuou realizando milagres de conversão e de cura, né? A gente lê em Atos dos Apóstolos. Agora eu resolvi realmente ler a Bíblia de capítulo em capítulo. E resolvi escolher Atos dos Apóstolos, né? E é interessante essa forma de ler assim, em sequência, que você vai percorrendo o caminho que eles fizeram, né? Eu acho que poderia ter começado com os evangelhos, mas aí eu falei assim, o evangelho a gente já vê em todas as missas, então eu vou começar logo com os Atos. Mas assim, e ontem eu vi uma catequizanda lá da minha paróquia, que estou muito orgulhosa, que ela estava com a Bíblia na mão logo depois da missa e lendo. Eu falei, oi, você vai ler a Bíblia do começo ao fim? Ela assim, vou ler um livro por dia. Eu falei, bênção de Deus, né? Eu resolvi ler um capítulo e a minha catequizanda, né? A Maria Flor, manda um grande beijo. Na verdade, ela é até irmã da Aline, que nos ajudou algumas vezes aqui, né? Ela disse que vai ler a Bíblia toda, livro por livro. Olha. Deus a abençoe nesse intento. Estava com a Bíblia na mão, sim. O católico, ele não tem essa proximidade, né, com a Bíblia, assim como os evangélicos. Eu já vi evangélicos afirmarem, né, que já leram a Bíblia toda, que já não sei quantos capítulos acho que são 4 capítulos por dia para você ler em um ano. Eu acredito que foi isso, né? E pessoas até muito jovens começam a ler a Bíblia e ela incorpora no modo de pensar, no modo de ser, no modo de refletir o mundo, né? Porque realmente ele tem aquela, assim, acessível na sua memória, acessível no seu coração, aquelas palavras da Sagrada Escritura, né, que possam iluminar naquele momento, né? Mas que bom que as nossas crianças também têm esse desejo. Sim. Eu acho que a Maria Flor talvez tenha o desejo mesmo de consagrar a vida a Deus, né? Quem sabe Deus? Vamos rezar também, né, para que ela descubra. Nada nunca pode ser forçado, né, Deus? Isso tem que vir de dentro. Me lembrou a segunda parte da música. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. E aí a gente pensa nesse Cristo, nesse amor, que é o que nos impulsiona para viver essa poesia dessa música. É forte, né? Sim, nossa. A vida de São Paulo, as viagens que ele empreendeu, em muitos lugares ele saiu apedrejado, saiu escorraçado, você quer perverter as pessoas, quer enganá-las, né? E na verdade ele só estava pregando o evangelho, né? E o que temos hoje, né? Um mundo ocidental cristianizado por causa da coragem desses homens de Deus, né? Esses homens foram muito
perseverantes, muito confiantes, não acontecesse, eles foram realmente verdadeiros missionários, né? E por isso nós temos hoje um mundo ocidental, né? Praticamente América, Europa, África já está um pouco dividida, mas cristianizado, né? Cristão. É verdade. Eu não vou cantar essa parte que ela é mais difícil, mas ela fala o seguinte, para fechar a música, porque é o resumo desse ponto que você trouxe. Se calarem o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristãos. Essas semanas, não sei, né, a gente sempre repete o dia que você vai ouvir, nós não temos esse controle porque, graças a Deus, o nosso programa, ele pode ser ouvido, escutado, né, em vários horários, né? Mas nessa semana que nós estamos aqui preparando eles, nós entramos nos jornais, né, trazendo, que nos trouxe, aliás, né, a guerra em Israel, que assim teve vários bombardeios. E eu pensei muito nessa última parte porque é o momento em que nós devemos, né, orar por essas pessoas, mesmo que a gente não possa estar lá presencialmente, mas que a nossa voz, quando for calada numa situação de guerra dessa, que nós não temos muito o que fazer, entre aspas, mas que nós possamos orar, né? Que nós possamos adorar a Deus. E quantas famílias, crianças, idosos, nos bombardearam de imagens essa semana, né? Por causa dessa invasão que teve em Israel, né? E essa guerra entre Israel e Palestina, que não termina nunca, né? O Líbano querendo entrar também pelo outro lado, enfim, que nós possamos pensar na paz, né? Quando tivermos nessa situação de famílias, de dificuldades, que nós possamos adorar por aqueles que não podem, por aqueles que não entendem, e que nós possamos também sonhar esses sonhos de Deus, e assim nós sermos esses missionários. Não quando nós não podemos ser esses missionários em irmos, que a nossa voz chegue até eles. O nosso consolo, a nossa oração, os nossos testemunhos e os nossos exemplos de fé. Amém. Realmente é muito importante a oração, né? Porque conflito entre as pessoas não é tão incomum, mas isso levado ao extremo de uma guerra nos causa muito temor, né? Por causa da fragilidade, né? Bombas, pessoas inocentes, civis envolvidos, e isso dá dor ao coração, realmente saber que o ser humano trata uma questão política de uma forma que desrespeita a dignidade dele próprio, né? Você vai lá e tomar do outro, né? Inclusive tirando a vida. A paz e a conciliação é sempre o desejo de Nosso Senhor. Mesmo que a gente vá perder alguma coisa com isso, entre aspas, o poder, o território, as vantagens, a gente deve procurar sempre um caminho de paz. O próprio Jesus, com a sua morte, né, ele poderia ali pedir aos anjos, desce raio e mata todo mundo aqui ao redor, porque eu sou todo poderoso, né? Mas ele preferiu que a paz, né? Às vezes também, enquanto os sacerdotes, né, os israelitas queriam matá-lo, ele passou ao largo e não, né? Quando Tiago e João queriam descer, quer que desse fogo sobre eles? Claro que não, porque o cristão em si é raiz de paz. Haverá sempre um caminho da conciliação e da paz, e que esse caminho chegue logo a palestinos e judeus, que são, assim, há séculos disputam por território, né? Disputam aquela terra de Canaã, né? Aquela terra prometida, e muitas vezes utilizaram realmente
belicosos, né? Utilizaram de armamentos e de violência para conquistar os seus intentos, né, políticos, mas que consiga se restabelecer cedendo de um lado e de outro, né? Que Deus conduza para uma paz necessária e a vontade de Deus. Com certeza, para a gente finalizar mais esse programa, a gente sempre fala, né? Queríamos ficar o dia inteiro aqui conversando, mas infelizmente não é possível. Eu vou ler um pedacinho, né, da mensagem da Sua Santidade Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, agora de 2023, né, para 22 de outubro de 2023, que é o Dia Mundial das Missões, que o tema desse ano é Corações Ardentes, Pés a Caminho, né, em Lucas 24, 13 e 15. É o mesmo tema que foi escolhido para nosso ano vocacional. Sim. Aqui pela CNBB, esse mesmo tema. Inspirou os catequistas no início do ano a refletirem: corações ardentes e pés a caminho. Nosso amadíssimo Papa, ele é sensacional. Eu vou ler os capítulos finais dessa carta. A carta ela é enorme, né? Você pode encontrar ela no site do Vaticano, né? Que tem a carta na íntegra. Mas uma parte que nos chama a atenção é: a urgência da ação missionária da Igreja comporta naturalmente a uma cooperação missionária, cada vez mais estreita, de todos os seus membros e todos os seus níveis. Este é um objetivo essencial do percurso sinodal que a Igreja está a realizar com as palavras-chave: comunhão, participação, missão. Seguramente, tal percurso não é um fechar-se da Igreja sobre si mesma, não é um processo de sondagem popular para decidir, como num parlamento, o que é preciso ou não acreditar e praticar segundo as preferências humanas. Pelo contrário, é pôr-se a caminho como os discípulos de Emaús, escutando o Senhor ressuscitado, que não cessa de vir juntar-se a nós para explicar os sentidos das Escrituras e partir o pão para nós, a fim de podermos levar avante, com a força do Espírito Santo, sua missão no mundo. Assim, como aqueles 2 discípulos narraram aos outros o que lhes tinha acontecido pelo caminho, assim também o nosso anúncio há de ser uma jubilosa narração de Cristo Senhor, da sua vida, da sua paixão, morte e ressurreição, das maravilhas que seu amor realizou na nossa vida. Portanto, saiamos também nós, iluminados pelo encontro com o ressuscitado e animados pelo seu Espírito. Saiamos com corações ardentes, olhos abertos, pés ao caminho, para fazer arder outros corações com a palavra de Deus. Abre outros olhos para Jesus Eucarístico e convidar todos a caminharem juntos pelo caminho da paz e da salvação que Deus, em Cristo, deu à humanidade. Santa Maria do Caminho, mãe dos discípulos missionários de Cristo e rainha das missões, rogai por nós. Rogai por nós. Roma, São João de Latrão, na solenidade da Epifania do Senhor, em 6 de janeiro de 2023, Papa Francisco. Que lindo nosso Papa fala, né? E veio à mente realmente essa questão do sínodo que começou esse mês, né? E que está uma parte não sendo totalmente entendido, né, pela Igreja. As pessoas têm muito medo do que possa vir a decidir um sínodo. Na verdade, né, o sínodo é um conselho consultivo. Ele não determina absolutamente nada. Ele reúne-se as pessoas que estão reunidas lá no Vaticano para
com as luzes do Espírito Santo, refletir sobre alguns problemas atuais, mas eles não têm nenhum condão de arbitrar novidades, né, de responder assim, dizer como a igreja vai funcionar. Na verdade, ele só vai lançar luzes. E somente o Papa, junto com o Colégio dos Bispos, isso numa assembleia, é que pode talvez alterar alguma coisa, mas nunca é uma alteração da substância da igreja, da substância que é o Cristo, são os nossos sacramentos, que faz o arcabouço da nossa fé, né? É sempre uma reflexão, né, necessária com o mundo atual, assim como o Concílio Vaticano II. Muitas pessoas não conseguiram perceber a grandeza do que aconteceu ali, porque estavam arraigados na igreja como ela era, né? E assim, a parte que lançava a igreja para frente, mesmo com as luzes do Espírito Santo, não foi recepcionada por algumas pessoas dentro da nossa igreja, mas que os nossos corações possam se abrir realmente, não tenhamos medo. Deus está no controle, Jesus está, né? É o Espírito Santo que guia a nossa igreja. Rezemos para que esse sínodo, né, seja esse momento forte de reflexão, efetivamente, né? E que a gente possa acolher aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. Teve umas respostas a uns cardeais, a umas perguntas que os cardeais fizeram ao Papa Francisco, e a gente vê que a forma de Francisco agir é uma forma dele pensar, é uma forma muito pastoral. Ele se parece muito com uma misericórdia que abarca aquele que é sofredor, né? Que ele lança uma igreja de braços abertos, né, de portas abertas, a caminho, na verdade, não é nem abrir a porta, é ir a caminho daquele que sofre, né? E isso muitas vezes é assim, está recepcionando aquele pecador inveterado que só quer saber de pecar, né? e não vai querer nunca ser santo igual a nós. Quem somos nós para dizermos que somos santos em alguma coisa, né? Assim, então, que esse julgamento, a gente possa desistir, né, um pouco de ser julgadores dos outros, para que a gente possa se identificar mais com esse lado misericordioso da nossa igreja. E rezemos por esse sínodo que está acontecendo lá no Vaticano, que é um órgão consultivo, né, e não deliberativo. Com toda certeza. E olha como o Papa já previa essa situação, né? Porque a carta foi escrita no início do ano, na verdade, no ano passado, né? No final do ano passado, no início do ano litúrgico. A igreja ela tem um planejamento de médio e de longo prazo, né? Um planejamento de curto, médio e longo prazo. Ela sempre vai, assim, refletindo, e por ser assim tão grandes, com diversas vozes, tem diversas nuances, né? E disso tudo tem que se fazer uma igreja única, né? E quando nós falamos Igreja Católica Una, Santa, né? Ela tem essa unidade que é dentro da diversidade de pensamentos. O Espírito Santo torna isso possível. Digamos, uma instituição secular não conseguiria fazer de pessoas diferentes uma unidade, né? Mas Cristo pode, porque Ele é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros. Então, a gente tem que viver essa unidade, mesmo sem rusgas contra um membro que pensa diferente que eu, né? Ele também é membro. Respeito, conciliação, paz. Olha aí, não pisar o pé. É isso, né? Vai levar, assim, o outro também pode pisar do outro lado. É isso. Mas não é assim. E Deus, assim, Ele é a verdade. Cristo é a verdade. Nós não somos nós humanos que somos a verdade. Então, que a gente tenha esse espírito, né, de viver na unidade, mesmo pensando diferentes, né? Com toda certeza.
É isso. Que delícia o nosso programa hoje e que aprendizado nós tivemos, né? E geralmente nós falamos simplesmente da missão, mas sem lembrar e pensar no sentido de missionariedade, né? Então, a unificação dos dois, ela se resume, né, nesse contexto, né, do Papa, que acho que não tem, assim, palavras, vamos dizer, mais fortes, né? Corações ardentes, pés a caminho, de Lucas. Então, que nós possamos levar esses corações inflamados pelo Espírito Santo, colocar os nossos pés nas estradas e vamos anunciar além fronteiras. Amém. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até a próxima.